Olá pessoal, estamos aqui hoje em mais uma videoaula para falar um pouquinho sobre a terceira idade, sobre os idosos e nesse caso os aspectos de desenvolvimento dos exercícios físicos para essa faixa etária. Após você conhecer todos os aspectos fisiológicos, psicológicos e sociais, você já consegue organizar um tipo de treinamento específico, adaptado para cada faixa etária, incluindo as pessoas na terceira idade. Tem toda uma especificidade, seus sistemas cardiorrespiratório, músculo esquelético, nervoso, entre outros, para que você possa organizar tarefas para poder desenvolver uma qualidade de vida, assim melhorar sua expectativa de vida social. Das valências mais importantes para trabalhar com os idosos é o equilíbrio. O equilíbrio a gente pode executar no início do programa, com exercícios trabalhando paralelamente com outros componentes para a aptidão física, e a gente pode aproveitar até um momento desse desenvolvimento de trabalho para poder desenvolver um aquecimento. Existem alguns alongamentos que a gente fica numa posição que pode trabalhar esse equilíbrio, principalmente de membros inferiores. Hoje a gente ainda tem muitos gastos públicos via Sistema Único de Saúde com quedas de idosos. Idosos que não têm equilíbrio e acabam fraturando fêmur, região escapular e outras que causam grandes prejuízos para a sua saúde e também para cofres públicos. São mais de milhões que o SUS gasta anualmente, e você poderia fazer um trabalho de prevenção com o esporte para desenvolver todas essas tarefas, né? Então, assim, é importante a gente realizar exercícios com duração de 10 a 30 segundos, 2 ou 3 repetições para cada exercício, né? Fazendo um total de 10 a 15 minutos da tua aula desse desenvolvimento de equilíbrio. Lembra que essa atividade é sempre importante a gente estar em conversa com o idoso para trabalhar esse aspecto social e motivacional, tá bom? Um outro desenvolvimento é o treinamento de força, né? Nós temos uma grande referência aqui na Baixada Santista, que é o professor Dilmar, que com certeza fala com maior excelência nesse tema, mas pegando um pouquinho dele, de outros artigos como Tribes, Virtuoso Júnior, entre outros, a gente sabe que o ideal é a gente fazer treinamento de força 2 vezes, né? Mais ou menos na semana. Mais ou menos uma diferença de 48 horas para poder ter tipo um desenvolvimento aí de repouso, né? 48 horas. É interessante a gente ter mais ou menos 8 a 10 exercícios, né, de 8 a 12 repetições para cada conjunto, né? A gente segue mais ou menos uma escala de Borg. Uma seleção dos grupos musculares que devem ser desenvolvidos os trabalhos são coisas mais voltadas para os AVDs, atividade de vida diária. Então, glúteo, que a gente trabalha muito para pegar as coisas embaixo, varrer um pouquinho mais embaixo, peitoral para segurar as coisas, quadríceps em geral, grande dorsal, abdominais, o deltoide, são grupamentos que o idoso acaba usando muitas vezes nas suas atividades de vida diária. Então é fundamental. Já em relação à sua duração, não pode ultrapassar 55 minutos, é o ideal, né? O indivíduo ele deve ser capaz de completar a sessão treinamento no período mínimo de 20 minutos. Toma cuidado, um grande dado é a manobra de Valsalva, né? Ele precisa tomar cuidado que o idoso não pode fazer, né? Ele deve expirar durante vai levantar o peso e expirar durante a contração e inspirar durante o retorno muscular. Então é legal trabalhar. Vai pegar o peso, inspira, expira durante a contração, aí quando vai soltar, inspira novamente, tá?
É muito importante também a gente desenvolver exercícios que vão trabalhar o tempo de reação, né? A velocidade de reação é fundamental, porque no idoso tudo vai ser mais lento, as respostas, né? Vou diminuindo o número de unidades motoras, então é fundamental isso. Então, eu preciso, por exemplo, determinar a fadiga observada dos alunos. Então eu posso desenvolver a atividade mais ou menos de 10 a 15 minutos. A associação de muitos componentes na tarefa pode prejudicar. Eu posso fazer essa associação, principalmente em relação ao domínio cognitivo prevalecendo sobre o desenvolvimento motor. Rotações e flexões eu tenho que evitar, né, porque às vezes com uma alta velocidade posso ter um acúmulo de lesão. E eu posso evitar também exercícios que a posição inicial é deitada ou sentada no solo. O uso de objetos pesados, porque a velocidade que eu requer no tempo de reação é muito constante, então eu posso evitar. Faço tarefas uma posição mais cômoda para desenvolver essas sinapses aí. Outra tarefa interessante no exercício físico é o treino de agilidade, até para colaborar com essa velocidade de reação. Então, o número de repetições a gente determina também pela fadiga dessas pessoas. Máximo 10 minutos de exercício de agilidade é o ideal para o treinamento. A seleção dos exercícios deve ser feita assim, de maneira que predomine exercícios de velocidades máximas, combinado ou não o deslocamento do corpo no espaço. A gente tem que tomar cuidado com muitas mudanças de direções, alterações do centro da gravidade, né? É muito importante tomar cuidado com disputas corporais, porque às vezes eles não têm a noção, né, do perigo, vão jogando, vão fazendo as tarefas, giros, ultrapassagem de objetos altos, atividades que as pessoas ficam paradas em uma alteração de bola que pinga muito. Então a gente tem que evitar essas tarefas aí, né? Agora, uma tarefa interessante é o desenvolvimento de atividades para o sistema cardiorrespiratório, né? A gente sabe que os problemas cardiorrespiratórios são os principais que afligem a terceira idade, né? Tanto o DPOC quanto, né, o infarto do miocárdio, AVC, derrames e hipertensão arterial. Então eu preciso tomar esse certo cuidado, né? Melhor predominância de desenvolvimento de atividade é a predominância aeróbia ainda. Os exercícios precisam privilegiar os grupamentos musculares maiores, né, que desenvolvam esse desenvolvimento do AVD. Eu acho que o caminhar, o pedalar, né, o próprio dançar, nadar, acho que são atividades interessantes que você vai encontrar na hidroginástica, na própria capoeira, né, em exercício que o profissional vai realmente ter esse certo cuidado, ter esse certo desenvolvimento, compreender que grandes estruturas dependem de atividades que vão aplicar esse conceito aeróbio, né? Você sabe que assim os exercícios podem ser realizados com frequência de 3 vezes para cima, né? Posso executar bastante vezes. Eu posso utilizar de 20 a 60 minutos no treinamento diário, ou eu posso fazer em várias sessões 10 minutos por dia. A gente tem alguns teóricos como o Kuhn e Andreotti que desenvolveram os AVDs, né? Eles citam que a fase inicial de 12 a 20 minutos e a fase de manutenção de 40 a 50 deve ocorrer paulatinamente. E o acordo, as condições individuais do idoso devem ser respeitadas, tanto a sua individualidade biológica quanto social. É o ideal desenvolver nas primeiras semanas 60% da frequência cardíaca. Já na quarta semana em diante, 70% até chegar a 80% da frequência cardíaca máxima, né? Essas recomendações podem variar de 20 a 60 minutos, né, durante os dias, e a gente otimiza cada vez mais esse processo. É importante que o profissional compreenda que esse equilíbrio, né, das atividades, elas motivam mais o idoso do que fazer apenas uma aparelhagem fechada.
o equilíbrio, a força, a agilidade, a coordenação motora dinâmica, né, exercícios coordenativos, tudo isso é muito importante para que o idoso tenha uma consciência corporal mais adequada e complete assim, as suas atividades de vida diária com mais excelência. Então fica a dica aí de exercícios, dessa organização, dessas tarefas que são positivas aí para a terceira idade.